Fala gente, beleza? Victor Vendo aqui. No vídeo de hoje eu vou te fazer um review super honesto desse notebook aqui, que é o Acer Aspire 5, tá? Esse notebook aqui é da linha intermediária da Acer e ele é focado em produtividade. Só lembrando que a Acer mantém o nome Aspire 5 a cada lançamento que ela faz. Então pode ser que você tenha visto esse notebook ou você tenha esse notebook, mas de gerações anteriores. Esse aqui que eu estou fazendo a resenha, esse review de hoje, é o modelo lançado em 2023 com o processador Intel de 12ª geração. Portanto, esse aqui é o último modelo do Acer Aspire 5. Bom, se você quiser ver os preços atualizados desse notebook aqui, os links vão estar aqui na descrição do vídeo. E se você quiser me dar aquela força, não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal, que ajuda muito a gente a continuar fazendo esse trabalho aqui. Para quem é o Acer Aspire 5? Esse notebook ele é um notebook voltado para produtividade, certo? Pensado em usuários intermediários que vão fazer uso no dia a dia de Word, Excel, PowerPoint, planilhas, navegação de internet, trabalho e estudo de uma forma geral. Esse aqui ele é um notebook um degrau acima da linha de entrada. A Acer, a linha de entrada dela é o Acer Aspire 3. Então você pode considerar que esse aqui é um notebook intermediário com algumas melhorias em relação à linha 100% de entrada da Acer. Essa máquina é boa para estudantes no geral, seja de escola, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, qualquer tipo de estudante é uma máquina que se encaixa bem. Agora vamos lá, para quem eu não indico ou indico com ressalvas, o Acer Aspire 5. Ele é um notebook que não tem placa de vídeo dedicada. Então se você tem um perfil gamer, se você quer um notebook para jogar jogos pesados, recentes, no nível de qualidade gráfica alto, esse não é um notebook indicado, pelo fato dele não ter placa de vídeo. Então a placa dele é uma placa integrada ao processador, e isso vai com certeza ser um gargalo se você estiver procurando um notebook para jogo. Adicionalmente, eu também indico ele com ressalvas para quem pretende mexer com arquitetura, renderização, 3D ou engenharia de forma geral, que vai mexer com softwares exigentes, pelo fato, mais uma vez, dele não ter uma placa de vídeo dedicada. Então não quer dizer que ele não vai abrir esses softwares, ele pode até abrir, mas a configuração dele não foi pensada nisso e pode deixar a desejar. Tem mais dois públicos que eu também não indico esse notebook, que é você que trabalha com design gráfico de uma forma mais séria. Por quê? Porque a tela dele não tem uma boa fidelidade de cores, não tem muito contraste e é uma tela com painel TN. Então, para trabalhos de design gráfico, essa tela deixa um pouco a desejar. Da mesma forma, eu não indico ele para quem vai trabalhar com edições de vídeos mais pesada ou mais profissional, pelo fato dele não ter placa de vídeo e dele ter uma configuração que pode ser limitada dependendo dos vídeos que você for trabalhar. Então, para finalizar, esse notebook tem uma configuração que provavelmente vai atender a mais de 90% das pessoas, obviamente com ressalvas para esse público que eu acabei de falar, que pode não ser o notebook mais indicado. Agora vamos falar de design e construção. O Acer Aspire 5 ele passa até por um notebook mais caro. Ele tem essa tampa frontal aqui, 100% em alumínio, é algo que você não vê nessa categoria. Normalmente todos os notebooks dessa categoria aqui do Acer, né, sendo de entrada ou intermediário, são completamente em plástico. E é muito legal ver que a Acer se importa, né, pelo menos em trazer a tampa aqui de alumínio, que realmente traz uma durabilidade. O alumínio tem uma durabilidade bem maior do que o plástico. Embora o restante da carcaça, ó, principalmente essa parte aqui embaixo e essa parte aqui da moldura da tela e essa parte onde fica o teclado, são em plástico. Ele tem uma cor que eu particularmente gosto, acho bonita. Aqui em cima ele tem esse prateado aqui, que é a cor natural do alumínio, muito bonito, né? Lembra até a cor dos MacBooks, a cor tradicional dos MacBooks. E aqui dentro ele é cinza chumbo, né? Ele é um cinza um pouco mais escuro, beleza? Aqui na tampa traseira ele tem várias saídas de ar aqui, ó, circulação de ar muito boa, tem 4 pezinhos de apoio e basicamente tem aqui a etiqueta de serviço da Acer. A tela desse notebook é 15.6 polegadas, Full HD, eu vou falar especificamente sobre a tela mais na frente.
As bordas aqui superiores e inferiores são bordas relativamente largas, porém aqui as bordas laterais são bordas mais finas. Bordas bem padrões aqui de notebooks de 15 polegadas dessa categoria, nada que foge muito do que é padrão de mercado, tá? A webcam fica aqui na parte superior da tela e ela não tem proteção de privacidade. O Ace Aspire 5 ele praticamente abre com a mão, ó, você vê que eu tentei aqui abrir com a mão e ele dá uma leve levantada no final, mas mesmo assim você consegue abrir ele com a mão. Nem todos os notebooks dessa categoria você consegue fazer isso e abrir com uma mão, embora não vá mudar a vida de ninguém, mas é um indicativo de qualidade de construção. Então é muito legal ver que esse aqui você consegue praticamente abrir com a mão. Talvez o fato dele ter uma tampa frontal em alumínio ajude nesse processo aqui de abertura com uma só mão. Então eu particularmente gostei da construção, gosto da construção do Aspire 5, porque dentro da categoria de entrada barra intermediário, ele é o que apresenta essa parte aqui em alumínio que entrega um cuidado maior, por assim dizer, na questão da carcaça. Já nessa parte aqui do teclado, que é 100% em plástico, quando você tenta entortar um pouco, você vai sentir que ele dá uma leve envergada, tá? Isso é extremamente comum em notebooks que são de plástico. Então ele enverga sim por ser de plástico nessa parte aqui do teclado, porém não é nada que vá te incomodar muito. Para finalizar essa parte de design, o Aspire 5, quando você abre ele tem como se fosse aqui um apoio aqui embaixo, então ele vai ficar levemente inclinado. Isso facilita a circulação de ar e melhora a dissipação de calor. Outro ponto bem legal do Aspire 5 é que o ângulo de abertura da tela dele é bem grande. Ele vai quase até 180 graus, né? Então você vê que eu consigo abrir a tela dele aqui num ângulo bem interessante. Isso aqui é bom porque se você quiser utilizar o notebook no seu colo ou, sei lá, no sofá, alguma coisa do tipo, ter um ângulo de visão maior vai te proporcionar você achar a melhor forma de enxergar a tela. Bom, para finalizar a parte de design é isso. O design do Aspire 5 é um design sóbrio, minimalista, sem frufrus. É um design que, a meu ver, é um design bonito e se você usar esse notebook aqui numa reunião ou na frente de um cliente, alguma coisa assim, se a pessoa não for muito entendida de notebooks, vai passar realmente como um notebook mais caro. Agora vamos falar de configuração e expansibilidade. O Ace Aspire 5 A515-57, que é esse modelo aqui que eu estou testando hoje, ele vai vir equipado com um processador Intel i5 de 12ª geração, modelo 12450H. Esse processador ele tem 8 núcleos e ele vem acompanhado de uma placa de vídeo integrada Intel Graphics 1 HD, que é a placa de vídeo integrada mais básica que a Intel entrega com os processadores dela. Em relação à memória, todos os modelos que eu estou vendo desse Aspire 5 sendo vendidos no mercado brasileiro estão vindo com 8 GB de memória e o SSD é o que basicamente vai mudar. Eu vi configurações dele tanto com 256 GB de SSD quanto com 512 GB de SSD já de fábrica. Esse meu, por exemplo, ele tem o processador i5 12450H, 8 GB de memória RAM DDR4, 256 GB de SSD e o Windows 11. A tela também vai ser sempre de 15.6 polegadas, Full HD com painel TN, então você não tem como mudar essa tela. E agora vamos falar de expansibilidade, tá? Em relação à memória RAM, ele vem com 2 módulos de 4 GB cada um, em Dual Channel, então se você quiser fazer upgrade, você pode, esses módulos eles não são soldados à placa-mãe, então você pode tirar esses 2 módulos e colocar 2 módulos de 8 GB, por exemplo, ou colocar 2 módulos de 16 GB cada um. O máximo que você consegue aqui de expansibilidade, de acordo com a Acer, é 32 GB de memória, embora esse processador da Intel, se você for olhar ele nas especificações, diz que ele suporta até 64 GB. Mas para garantir é melhor você ir até 32, que é o que a Acer indica. Já em relação ao SSD, você tem 2 slots para SSD M2 tamanho 2280. Ele vem com SSD já de fábrica, que pode ser 256 ou 512, e você tem um slot adicional que você pode adicionar um segundo SSD de até 1 TB. Então isso é muito legal porque você pode comprar essa máquina, né? E a meu ver essa máquina fica muito interessante quando você coloca a partir de 2 módulos de memória de 8 GB para chegar nos 16, ou 2 módulos de 16 para fazer 32 GB,
mais um SSD adicional aí de 1 TB para você ficar com um SSD menorzinho só para o sistema operacional e alguns aplicativos, e outro SSD para você guardar arquivos maiores. Então o Aspire 5 tem excelentes opções de expansibilidade. Para expandir memória SSD, ele é relativamente simples, ele não tem aqueles compartimentos aqui já mais fáceis, mas se você tirar esses parafusos aqui da carcaça de traseira, você já vai ter acesso aqui tanto ao módulo de memória RAM, quanto ao módulo, né, quanto ao slot para você adicionar um segundo SSD caso você queira. Então, para finalizar, eu acho que a configuração dele é uma configuração boa, é uma configuração bem interessante e que desde o início, já na configuração que tu compra de entrada, ele já vai atender tranquilo. Óbvio que se você for um usuário um pouco mais exigente, você pode depois adicionar memória e armazenamento para deixar essa máquina ainda melhor. Portas e conectividade. Do lado esquerdo do Aspire 5, você vai ter a entrada de força, né, a entrada de energia, onde você vai plugar a fonte de energia que vem com esse notebook, caso você queira carregar ele por essa entrada. Do lado você vai ter uma entrada RJ45, que é algo que não é comum da gente ver em notebook mais, né? A maioria dos notebooks estão tirando essa porta, mas você ainda encontra uma porta dedicada de rede. Do lado da porta de rede você vai ter uma porta HDMI 2.1, que é um protocolo, né, bem atualizado já do HDMI. Você vai ter duas portas USB-A, que é o padrão mais antigo aí de USB. E do lado você vai ter uma porta USB-C com suporte a Thunderbolt 4. Ponto super importante aqui relacionado a essa porta USB-C. Ela tanto suporta carregamento, então olha que massa, se você tiver um power bank, né, uma bateria externa, que entregue um output alto, você pode colocar ele para carregar com uma bateria externa. Essa minha aqui, por exemplo, da Anker, ela chega a bater aqui quase 90 watts de output carregando por essa porta Thunderbolt 4 aqui do Aspire 5. Então isso é muito legal, porque tu pode usar um único carregador ou uma única bateria externa para carregar smartphone, teu notebook e outros equipamentos também eletrônicos que você tenha. Então, uma vez que você tira esse notebook aqui da caixa, tu nem precisa nunca pegar nem na fonte de energia que vem nele. Tu pode carregar ele direto pela porta USB-C. Outra coisa também super legal é que esse notebook suporta DisplayPort por essa porta USB-C. Então você pode ligar ele num monitor externo tranquilamente via porta USB-C e adicionalmente, se esse monitor externo suportar carregar, tu vai conseguir carregar o teu notebook e usar ele para projetar a tela ao mesmo tempo. Então essa funcionalidade é uma funcionalidade que antigamente, né, há uns 2, 3 anos atrás, você só encontrava em notebooks premium, né, só notebooks mais caros. E agora já é uma tecnologia que está se popularizando e que bom que o Aspire 5, né, já entrega isso para você. Já do lado direito você vai ter uma porta Kensington Lock. Essa porta é aquela porta para você colocar um cadeado, né, se você quiser prender o notebook numa mesa, por exemplo. Do lado você vai ter uma porta USB-A e para finalizar você vai ter uma porta combo para fone e microfone. Bom, fechando aqui a questão de portas e conectividades, eu gostei do conjunto de portas, vai te atender tranquilamente. O fato de ter essa porta USB-C com suporte a Thunderbolt 4 é muito bom. A única coisa aqui que eu senti falta é de uma entrada para cartão de memória. Eu realmente ainda uso bastante cartão de memória e ter essa entrada me ajuda muito. Porém, isso é muito de gosto pessoal. Tem gente que usa, né, cartão de memória e tem gente que não usa, que não faz diferença, tá? Então, tirando essa parte aqui da entrada de cartão de memória que não tem, é muito completo aqui a variedade de portas e conectividade do Aspire 5, inclusive trazendo uma porta de rede, que é uma coisa que é muito difícil de você achar em notebooks atuais. Bom, agora vamos falar sobre segurança e acesso. Esse notebook ele não tem nem biometria e nem reconhecimento facial. Então, para você acessar o sistema operacional, você vai ter que colocar a velha e conhecida senha. Agora vamos falar da tela do Aspire 5, tá? A tela desse notebook talvez, sinceramente, seja o maior ponto fraco dele. Essa tela, ela é Full HD, porém o painel é TN, que a gente sabe que é a tecnologia de painel de telas mais barata que tem, mais focada em custo-benefício que tem e a pior de todas. Então, pelo fato dela ser TN, o ângulo de visão dessa tela é bem ruim e as cores aparentam ser meio que lavadas. Então não adianta você esperar uma qualidade boa ou talvez uma qualidade média
para boa dessa tela. Essa tela realmente é uma tela mediana para ruim. O nível de contraste dela também é ruim. O nível de brilho dela é pouco, então se você for usar ela sob uma claridade forte, você vai sentir dificuldades. E ela não tem boa fidelidade de cores, então eu não indico essa tela para você que vai mexer com edição de vídeo, edição de foto profissional ou alguma coisa do tipo, tá? Então, realmente essa tela aqui deixa um pouco a desejar, considerando o conjunto inteiro do Aspire 5. Minha visão é o seguinte: se tu não é exigente para telas, né? Se tu nunca usou telas boas ou excelentes em notebooks, você vai usar essa aqui e não vai sentir diferença, não vai ser problema para você. Porém, se você for um usuário mais avançado ou se você vende um notebook com tela melhor, provavelmente você vai sentir alguma diferença aqui quando você utilizar a tela TN do Aspire 5. Então, sobre tela, é basicamente isso que eu tenho para falar. Agora vamos comentar sobre webcam e áudio. A webcam do Aspire 5 é uma webcam 720 pixels HD. Ela é uma webcam com baixa resolução e ela é uma webcam para quebrar o galho. Então, se você estiver num ambiente bem iluminado, ela vai funcionar tranquilo para você fazer uma reunião ou videoconferência, mas não espere uma qualidade absurda. Então eu indico essa webcam para você fazer algo esporádico, uma reunião, para você conversar com outras pessoas, mas nada que seja mais exigente. Então, por exemplo, se você for gravar vídeo com webcam, aula com webcam, fazer streaming, eu não indico você utilizar a webcam que vem nesse notebook. É melhor você comprar uma webcam externa para você fazer esse tipo de trabalho. Em relação aos alto-falantes, eles não surpreendem muito, mas eles são alto-falantes suficientes para você assistir um filme, fazer uma videoconferência, ouvir uma musiquinha relativamente baixa ali no dia a dia, tá? Dá para usar os alto-falantes tranquilo no dia a dia, sem maiores reclamações. Porém, não espere uma qualidade de som absurdamente alta. Teclado e touchpad. O teclado do Aspire 5 é um teclado padrão brasileiro, né? Já tem aqui o cedilha, não é retroiluminado e é um teclado full, é um teclado que inclui aqui o teclado numérico do lado direito, né? Esses notebooks de 15 eles têm esse espaço maior e o Aspire 5 tem também aqui as teclas do lado para você que gosta aqui desse tecladinho numérico dedicado. O botão de ligar e desligar é aqui do lado direito do teclado, muita gente gosta disso, outros não gostam, mas enfim, o botão fica aqui do lado direito. Esse teclado tem um bom feedback tátil, ele é um teclado que o contraste dele é bom, né? As teclas são pretas, os caracteres são brancos e a cor do notebook é um cinza chumbo. Então ele é um teclado que tem um contraste legal que você vai conseguir enxergar tranquilo, mesmo ele não tendo, né, a retroiluminação. Então é um teclado que eu considero razoável para uso de dia a dia sem maiores problemas. Em relação ao touchpad, é um touchpad também ok, ele é um touchpad que ele é feito em plástico e a sensibilidade dele é razoável para o uso no dia a dia. Quando você pega a manha aqui da sensibilidade e configura da forma que você preferir e pega também a manha de gestos, você consegue utilizar razoavelmente bem esse touchpad aqui no dia a dia. Embora eu acho que para esse notebook aqui a melhor usabilidade dele seria com o mouse externo. E agora vamos falar de performance. O processador que é aqui para esse notebook é um processador muito bom, é um processador forte, é um processador potente, né? Ele bate 17.000 pontos no CPU Benchmark, que é um site especializado em fazer testes de processadores. 17.000 pontos é uma pontuação bem interessante. E o que eu tenho para te falar sobre esse processador é que ele é suficiente, talvez ele entregue mais até do que seria necessário para você fazer qualquer tipo de uso de produtividade no dia a dia. Então, quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Navegabilidade, produtividade, Windows, Word, Excel, PowerPoint, abrir várias abas, tudo isso esse notebook vai levar com o pé nas costas. Abrir planilha pesada de Excel, isso aí é tranquilo para ele. Inclusive, se você quiser ousar mais, você pode até tentar fazer uma jogatina de leve, nos jogos mais leves, ou até alguma renderização, alguma coisa que vai exigir mais de processador, renderização de vídeo, coisas do tipo. Que esse processador realmente ele tem uma performance bem interessante. E aí, sobre jogos, eu nem gosto muito de fazer teste de jogo em notebook voltado para produtividade, porque não é o intuito dele. Mas como eu sei que muita gente vai me perguntar, eu resolvi fazer alguns testes aqui com jogos mais leves, para você ver que mesmo esse notebook, ele não sendo gamer, ele ainda consegue tancar alguma coisa. E aí, só para te explicar, eu fiz os testes aqui com a configuração padrão, né, 8 GB de memória, 256 de SSD,
o processador Intel 12450H e a placa de vídeo integrada dele, né, que é a Intel Graphics UHD, certo? O gargalo dos jogos vai ser, obviamente, a falta de placa de vídeo. Então nenhum jogo vai topar esse processador, o processador vai sobrar. O que vai realmente capar o notebook vai ser a falta de uma placa de vídeo dedicada. Então vamos lá, vamos começar aqui com The Sims 4, que eu sei que é um jogo que muita gente joga, tá? Se você colocar os gráficos do The Sims 4 no baixo, esse notebook aqui vai te entregar de 60 a 100 FPS. Então não vai ficar, obviamente, gráficos maravilhosos, mas ele vai ficar totalmente jogável. Já no Metal Gear Solid Phantom Pain, que é um jogo de 2015, se eu não me engano, se você colocar os gráficos no baixo, esse Aspire 5 vai te entregar em torno de 40 FPS. Óbvio que a gente sempre busca pelo menos uns 60 FPS aí para ficar relativamente 100% jogável, mas 40 FPS dá para quebrar o galho. Dá para você jogar um jogo com 40 FPS, talvez aqui e acolá dê uma travada, mas enfim, eu acho que quebra o galho sim. No Disco Elysium, eu me surpreendi, eu esperava que ele fosse bater mais FPS do que o Metal Gear Solid, por conta dos gráficos dele, que são gráficos mais cartoonizados e tal, alguma coisa assim, mais de como se fosse artístico, né? Enquanto o Metal Gear Solid é mais realista. Mas por incrível que pareça, o Disco Elysium, mesmo com os gráficos no baixo, ele bateu aí em torno de 40 FPS também, que é mais ou menos a quantidade de FPS que o Metal Gear Solid bateu. Já no Overwatch 2, que foi outro que eu testei, eu não consegui ver a quantidade de FPS, mas com os gráficos todos no baixo, ficou super jogável. Como você pode ver aí, eu consigo me movimentar muito bem e consigo atirar também muito bem. Então dá para jogar tranquilo o Overwatch 2, obviamente com os gráficos no baixo. Para finalizar aqui a parte de performance, o Aspire 5 surpreende positivamente. Esse processador dele é um processador forte, né? Ele tanca alguns jogos mais antigos e mais leves, obviamente sempre com gráficos ali no baixo. Talvez você possa até aumentar um pouco o gráfico dele, tentar colocar no médio para alguns jogos, mas a maioria dos jogos aí um pouco mais antigos ele vai tancar com os gráficos no baixo. Nem tenta, cara, jogar jogo mais recente, tipo Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, nada disso, porque não vai ficar legal. Ele não vai tancar porque realmente é demais você pensar em jogar algum jogo pesado em um notebook desse aqui sem placa de vídeo dedicada. Temperatura e ventilação. Em relação à temperatura externa, eu achei o Aspire 5 um notebook bem frio, tá? Ele roda aí coisa de 32 a 38, chegando a 40 graus quando ele é muito exigido. Então, no geral, a temperatura dele externa aqui dessa área próxima ao teclado vai ficar nessa casa aí de 32 a 35 graus em média. Quando você exigir um pouco mais, se estiver fazendo uma atividade pesada, jogando alguma coisa assim, ele vai bater 38, 40 graus estourando. Então ele é um notebook sim bem frio e você não vai ter problema aqui, pelo que eu vi, pelos meus testes, com questões de superaquecimento. Já em relação às ventoinhas do Ace Aspire 5, também são super silenciosas. Você praticamente nem vai saber que tem ventoinha rodando aqui nele quando você estiver fazendo atividades de cotidiano, né, de produtividade. Quando você exige realmente o máximo dele, você vai ouvir que a ventoinha é acionada na velocidade máxima, mas mesmo assim é muito silencioso, então nada que incomode. Autonomia de bateria. O Aspire 5 vai te entregar coisa de 2 a 3 horas de autonomia de bateria. É uma autonomia ruim, ao meu ver, né? 2 a 3 horas é relativamente pouco, porém é a autonomia padrão de mercado dessa categoria do Aspire 5. Né? Os concorrentes dele também vão entregar autonomias aí nessa casa de 2 a 3 horas, estourando 4 horas se você não utilizar o brilho da tela no máximo, tá? Então esse notebook aqui, eu considero que ele é um notebook que você tem que usar ele relativamente próximo à tomada. Pontos fortes e pontos fracos do Ace Aspire 5 com o processador Intel de 12ª geração. Vamos agora para os pontos fortes. Tampa frontal em alumínio, bom processador, excelente expansibilidade, tanto de memória quanto de armazenamento, né, de SSD, USB-C com suporte a carregamento e ao DisplayPort e a passar a imagem para o monitor externo. Bom custo-benefício, ele é um notebook que ele não é tão caro para as coisas que ele entrega e bom desempenho de uma forma geral, considerando a configuração desse notebook. Agora vamos para os pontos fracos do Ace Aspire 5. Primeiro, que talvez seja o maior ponto fraco,
é a tela, a qualidade da tela é de mediana para ruim. Tela Full HD com painel TN, que é o pior tipo de painel possível. Então é uma tela que realmente não agrada muito. A autonomia de bateria não agrada, é uma autonomia de bateria relativamente baixa. A webcam é uma webcam mediana para ruim, né, com baixa resolução, baixa qualidade. A falta de um teclado retroiluminado eu acho que também é um ponto fraco. A falta de biometria também seria um ponto fraco. E para fechar, a falta de uma entradinha para cartão de memória também é um ponto fraco. Conclusão, o Ace Aspire 5, a meu ver, é uma opção bem interessante de notebook intermediário que entrega uma boa configuração, uma excelente configuração, na verdade, considerando o uso cotidiano. Ele entrega excelentes opções de expansibilidade, então você consegue colocar muita memória adicional e muito armazenamento adicional. E, no geral, ele tem um bom custo-benefício. O que vai pegar nele é realmente a tela, né? Então, se a tela do notebook for algo muito importante para você, pensa bem antes de ir no Aspire 5, porque existem notebooks que têm a tela um pouquinho superiores a dele aí sendo vendidos no mercado. Mas caso você não ligue tanto para a tela ou você vá utilizar ele com um monitor externo, ele é uma excelente opção. Lembrando que todos os links para o Aspire 5 vão estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que esse review tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que não somente eu, mas tem muita gente que tem esse notebook que vai poder te ajudar. É isso, um grande abraço e até a próxima.